Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao pastor Clarismundo, nosso pastor presidente, pela confiança e indicação do nosso nome para falar de escatologia, sendo hoje já a terceira e última etapa do nosso estudo. Já estivemos aqui outras 2 terças-feiras e hoje pretendemos concluir o assunto. Então, meu agradecimento ao pastor e também ao nosso pastor Ismael Mariano, que, na verdade, esta matéria geralmente é ele que leciona, mas ele gentilmente cedeu a mim e eu agradeço, e não somente agradeço, mas também faço menção aqui de dizer que ele também me enviou o material dele, que é muito bom o material dele. Né? Então fica aqui o meu agradecimento. Eu quero ler convosco, primeiramente, um versículo da Palavra de Deus, Deuteronômio 29, eu faço questão de ler. Também meu agradecimento aqui a todos os pastores da diretoria da igreja, pelo apoio. Hoje vamos correr um pouco, os irmãos que não estiveram aqui, não é nas outras terças-feiras. Eu não tenho tempo para voltar ao assunto, é muito material. Mas parece que está aí no YouTube da igreja, as 2 aulas anteriores. Então, quem tem acesso ao YouTube pode procurar. IEA de Mauá está lá, as 2 aulas anteriores aí, amém? Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, meus amados, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor. Então eu não tenho aqui como revelar aquilo que a Bíblia não revela. Nós vamos ficar dentro do campo da Bíblia, nesta vasta base teológica da doutrina da escatologia. O irmão que está aí no telão é o meu slide 61, a partir do 61, se o irmão puder me ajudar. Isso. Nós já estudamos, amados, nesta sequência, nós já falamos, antes desses eventos que estão aí no telão para os irmãos, nós fizemos uma introdução na primeira etapa, onde nós pudemos falar sobre o que é escatologia. Esse termo que é a junção de 2 palavras, escatos, mais logos, que quer dizer o estudo dos acontecimentos futuros. Esses estudos, ou esses acontecimentos futuros, eles estão relacionados a 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, Israel, que é o relógio de Deus na terra, a nação que ele escolheu. Segundo, a igreja. Em terceiro, os gregos, que são os gentios. Então, dentro do campo da escatologia, as profecias que estão relacionadas em relação aos acontecimentos futuros estão direcionadas a 3 classes de pessoas que Deus divide. Pois bem, já falamos sobre o arrebatamento da igreja,
que é o próximo grande acontecimento que está relacionado diretamente à igreja, a mim e a você. Nós estamos aqui, mas estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Amém? Ele vai voltar. Os sinais mostram que ele vai voltar. Precisamos estar atentos a isso. Já falamos também sobre o tribunal de Cristo. Logo após o arrebatamento da igreja, a noiva do Cordeiro será levada ao tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Também cearemos a grande ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isto, a terra passará pela grande tribulação. Um período de 7 anos, de tamanho sofrimento sobre a humanidade da terra, que nunca antes foi visto. Os homens que por aqui ficarem, que não forem arrebatados no dia do arrebatamento da igreja, passarão pela grande tribulação. Falamos também que no dia do arrebatamento, somente subirão aqueles que estão preparados, aqueles que estão com as vestes brancas, com o nome escrito no livro da vida e participando do corpo de Cristo de forma digna. Estes ouvirão o soar da trombeta, aleluia, naquele dia em que os mortos ressuscitarão, primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo de glória e subiremos ao encontro do Senhor, aleluia. E Paulo diz, e assim estaremos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Esta é a maior esperança da igreja. Quantos podem dizer amém por isto? Bendito e santo é o nome do Senhor. Esta noite, dando continuidade ao estudo que está na nossa declaração de fé nos capítulos 22 e 23, falaremos agora da volta triunfal de Cristo, que por sua vez é a segunda fase da segunda vinda. Lembrando aos irmãos que a primeira vinda de Jesus foi quando ele veio como o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Ele veio como ovelha muda, ele veio para se entregar, ele veio para morrer em nosso lugar, e assim o fez. Ele morreu por mim e por você. Mas diz as Escrituras que ao terceiro dia ele ressuscitou. Esteve aqui na terra por um período de 40 dias. De uma só vez, foi visto por mais de 500 irmãos. E depois disso, no Monte das Oliveiras, ele foi assunto ao céu. E quando uma nuvem o ocultou, 2 anjos, 2 varões apareceram e disseram aos discípulos que ali estavam: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Este Jesus, aleluia, que agora mesmo viste ser assunto ao céu, ele mesmo, ele há de voltar. Ele vai voltar. Vai voltar para arrebatar a igreja. Nós estaremos com ele. E depois, meus amados, desta grande ceia, Apocalipse capítulo 19, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
e os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que todo olho o verá na sua vinda, na sua volta triunfal. Se na primeira vinda ele veio aqui para morrer ou para se entregar, a segunda vinda ele vem para reinar, ele vem como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós aprendemos aqui, quando o pastor Sidney falou sobre a Trindade, Jesus é Deus, aleluia, e ele voltará em glória. E este texto de Apocalipse 19 vai se cumprir na íntegra. A volta triunfal de Cristo tem por objetivo mostrar a Israel que aquele a quem eles crucificaram e o mataram é o Messias enviado por Deus. Nós dissemos aqui na última terça-feira que na metade da grande tribulação, a 70ª semana, a semana de número 70 do livro de Daniel, na metade, Israel quebrará o pacto com o anticristo, que é a besta que sobe do mar. E por aí em diante Israel será perseguido. De tal forma que no final destes 3 anos e meio, que é a segunda parte, a perseguição é tão grande que Israel estará suplicando o socorro da parte de Deus. E é neste momento que ele vem. Ele virá com todos os seus santos, como li aí em Apocalipse 19. Você deveria se alegrar esta noite, porque nós estaremos nesta multidão. Viremos com ele, aleluia. Viremos com ele em corpo glorioso, eterno, aleluia. Quando ele vem para julgar as nações, primeiro socorrer Israel, julgar as nações e implantar o seu reino milenial, o reino de 1000 anos. Lucas capítulo 21 e 27 diz: então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ele vem agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro objetivo, amados, da volta triunfal de Jesus é prender a Satanás por 1000 anos. Satanás, que é o nosso adversário, nosso inimigo, que dia e noite nos acusa, que é o pai da mentira, que é o homicida, que é o ladrão, lá de João capítulo 10, que veio para matar, roubar e destruir, ele será preso por 1000 anos. Também, na volta triunfal, pelo sopro da boca, ou pelo poder da palavra do Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, lançará no lago de fogo a besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que
O lago de fogo não foi criado para o ser humano, fora criado para o diabo e os seus anjos. Porém, todo aquele que desobedece à palavra de Deus, todo aquele que não ouve as palavras de Deus, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito e santo é o nome do Senhor. O homem passará por um grande juízo. Nós vamos falar disso aqui, eu preciso correr. Então a vinda de Cristo em glória revelará Cristo de forma visível aos homens. O que hoje não vemos, Cristo virá de forma visível com os seus santos, milhares, aleluia, de todos os tempos, aleluia. Também acontecerá, meus amados, o julgamento das nações. Por ocasião do final da grande tribulação, ainda que, como dissemos aqui, que na metade, ou na segunda metade da grande tribulação, há uma série de eventos que estão narrados para você em Apocalipse 6, capítulo 6, Apocalipse capítulo 8 e do 11 ao 12, onde ali vai tratar especificamente dos selos, das trombetas e das taças. Deus derramará sobre a terra as taças da ira de Deus, como costumamos dizer. A humanidade por aqueles dias experimentará um sofrimento nunca visto. Porém, ainda assim, ainda que a humanidade estará reduzida, mesmo assim, as nações remanescentes passarão pelo julgamento das nações. E o julgamento tem a sua base bíblica no livro, ou no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do verso 31 a seguir, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Esse texto é aquele bem conhecido, quando Jesus separa as nações, isso aqui é uma linguagem figurada, onde ele vai dizer para as nações ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Esta palavra não é para a igreja. A igreja neste momento já foi arrebatada. Ela está em glória, voltando com Cristo aqui à terra para julgar e reinar com Ele. Esta palavra é para as nações que se alinham com Israel, que defendem Israel. Mas a Bíblia diz que pelo poder, né, da palavra que sai da boca do Cordeiro, como uma espada aguda, ele matará as nações bodes, como está neste capítulo 25 aqui. Portanto, haverá um julgamento para as nações, e aquelas nações que são, digamos assim, confederadas de Israel, que obedeceram os mandamentos de Deus com relação a Israel. Estamos falando aqui de nação. Receberão o julgamento, e a Bíblia diz que quem vai julgar é o próprio Senhor. E o julgamento que o Senhor faz é
um julgamento justo. Você pode olhar para a Bíblia e ver o julgamento que Deus fez. Por exemplo, com a geração antediluviana. Quem foi que julgou aquela geração? Eu lhe respondo, foi Deus. E Deus achou por bem enviar sobre a terra um dilúvio. E toda a humanidade daquela época, exceto a Noé e a sua família, exceto esta família, todos os demais pereceram. Mas daquela família, Deus voltou a povoar a terra. E mais adiante, Deus julgou de novo Sodoma, Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas. Então, Deus é um justo juiz que julgará as nações. Aleluia. E adiante, implantará o seu reino milenial. É importante notar que as nações serão julgadas de acordo com a maneira como tratar o remanescente fiel Israel. Aqueles convertidos durante a tribulação, muitos dos quais terão sido martirizados, sem prestar atenção, se prestar atenção, verá aqui 3 classes de pessoas, e não apenas 2, bodes, ovelhas e os pequeninos irmãos. Os bodes são as nações que não deram guarida, naquele texto de Mateus, quando Jesus disse, quando tive sede e me deste de beber, quando tive fome e me deste de comer. Os judeus convertidos nesse período, que estarão sendo perseguidos pelo anticristo. As ovelhas são as nações que protegeram e alimentaram esses judeus. Estas recebem do rei a promessa: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi o que eu já disse aqui. Para frente aí, meu querido. Após o julgamento das nações, nós estamos falando da vinda de Jesus, segunda fase, volta triunfal. As nações são julgadas. E então entraremos para o reino milenial. A Bíblia fala de um reino milenial. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, quando diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu li esse texto aqui, embora está falando aqui dos mártires da grande tribulação, mas eu quero chamar a tua atenção para a base bíblica aqui, onde está falando durante 1000 anos. Então, o reino milenial, irmão, será um período exato. O período que estamos vivendo hoje, a qual chamamos de o período da graça, a Bíblia não menciona o tempo deste período. Não há uma data para acabar. Só Deus sabe o dia em que a trombeta vai soar. Deus não deixou relatado nas suas escrituras, Ele deu sinais. Ele deixou sinais do arrebatamento. Agora, para o reinado de 1000 anos, a Bíblia é específica. Este reino milenial, ele será um reino de 1000 anos. Milênio é o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra, após esses acontecimentos,
serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isto significa que a ação destruidora na terra será neutralizada. E assim será iniciada uma nova ordem. De fato e verdadeiramente, esta palavra, uma nova ordem, de fato, não como dizem aí, usando esta palavra distorcida. Cristo, o Rei da terra, de toda a terra, de todo o planeta Terra. Nós não temos aqui tempo, amados, para dissertar sobre os detalhes. Isto significa, já li aí, não temos em Apocalipse informações detalhadas. Nós vamos encontrar lá em Isaías, capítulo 11, por exemplo, como fala as características deste reino, que eu já vou logo à frente falar com os irmãos. Falando um pouco sobre o prelúdio do milênio. Satanás será amarrado, ou seja, preso por 1000 anos. Aonde está a base bíblica disso? Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 3, que diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o reino milenial, ele tem um tempo de duração, é 1000 anos. Há alguns teólogos que não são assembleianos, não é a nossa visão, a nossa escola, que não acredita no milênio. Outros acreditam que o milênio é esse tempo aqui. Nós não acreditamos assim. Nós cremos, professamos e ensinamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. A igreja não passará pela grande tribulação. Ela vai subir no arrebatamento e vai voltar glorificada para reinar aqui 1000 anos com Cristo. Amém? Esta é a forma como cremos, professamos e ensinamos nas Assembleias de Deus de todo o Brasil. Apocalipse 19, 20 também diz: E a besta foi presa com ele o falso profeta, que diante deles fizeram sinais, o qual enganou, e receberam o sinal, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, a besta aqui, que falamos aqui de 19 e 20, são dois seres humanos, e serão lançados diretamente no lago de fogo. Então, faço questão de deixar aqui para você a base bíblica, que eu já havia falado. Pois bem, adiante, há um clamor por paz no mundo que vivemos. As pessoas, quando vão passar o ano, se vestem de branco e dizem que branco é a cor da paz. Passam o ano, para a igreja, o que vale é a alma, está vestida de branco, lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós não temos esse tipo de superstição nenhuma. Nós cremos que o sangue do Cordeiro, uma vez que entregamos a vida a Ele, aleluia, resolveu o nosso problema de uma vez por todas. E o que nós temos que fazer é permanecer firme, em santidade, aleluia, para ouvir o soar da trombeta. Você está livre para glorificar Deus, irmão. Você pode sentir a presença de Deus. Aleluia. Esses assuntos eu sei que são palpitantes, porque alimenta a nossa esperança.
Se nós esperássemos em Jesus só para esta terra, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Mas um fato é que a nossa esperança está na vida eterna. Essa é a maior promessa. Não há promessa maior do que essa. Nós temos a garantia de uma vida eterna. Aleluia. Ou se morremos, estaremos dormindo, como a Bíblia trata. Aleluia. Conscientes, não conscientes do que está acontecendo na terra. Não é isso. Conscientes aqui é que não estamos num mundo da inconsciência total. Nós não saberemos. Uma vez que você passa para a eternidade, você não sabe o que está acontecendo na terra. Há uma dúvida de muitos irmãos que depois pergunta: aquele que parte para o Senhor, ele está consciente lá, mas não sabe dos acontecimentos aqui, assim como nós não sabemos o que está acontecendo lá. Aleluia, amém? E às vezes a pessoa ouve tanta coisa, ouve tanto ensinamento por aí. Sabe, meu pai partiu para o Senhor, e como é isso, irmão? Ele está lá, aleluia, no paraíso, aguardando, aleluia, a ressurreição. Jesus fala disso lá em Lucas capítulo 16, quando o rico e o Lázaro morreram e foram para o seio de Abraão. O seio de Abraão ficava no Hades, que era embaixo. Mas quando Jesus morreu, que pagou a dívida, o seio de Abraão foi levado para cima, o paraíso agora está em cima. Não é mais embaixo, está em cima. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, esta paz que o mundo almeja, que os homens tentam falar, tentam tratar, a paz real, haverá no reinado de Jesus. Porque Isaías disse: Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Seu nome será Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, mas Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele virá aqui, reinar em paz e mostrar que é possível o homem viver aqui em paz. Depois você lê em casa, anote aí Isaías capítulo 11, Isaías 65, Isaías 60. Esses capítulos vão falar algo, principalmente o capítulo 11 de Isaías. Vai falar de como será o reino de Cristo. A sede do governo será em Jerusalém. Quando Jesus vier em glória com a sua igreja, Ele descerá no Monte das Oliveiras. Enquanto a terra está acontecendo a guerra do Armagedon, Ele vem, aleluia, o príncipe da paz chegou. Aleluia. O monte se fenderá em duas partes e dará início a esse reino milenial. Meu irmão, fica firme, viu? Fica firme. Nenhum carro, nenhum salário, né? Nada desta terra, nenhum conluio, nenhuma propina, nada disso. Não troca a sua salvação por nada não, irmão. Jesus está à porta. A vassúria. Jesus está voltando, aleluia. Prega o evangelho mesmo, aonde Deus mandar, não tenha medo não, Jesus está voltando e o galardão está com Ele, você vai ter galardão lá. Louvado seja o nome do Senhor. Para frente, ainda tem muito assunto aqui. Características do milênio. 77, irmão. Será um reino de alegria, Isaías capítulo 9, está aí a base para você. Será um reino de glória, de justiça, de conhecimento pleno, de instruções e orientações. O fim das maldições, porque a terra se tornou maldita pelo pecado. O reino de Cristo põe fim a isso, está aí a base bíblica. Uma maior expectativa de vida. Quem viver no milênio, Isaías 65, 20 fala disso. Quem morrer aos 100 anos,
está morrendo jovem. Imagina, uma maior expectativa de vida. Imagina, você com 100 anos, sem rugas. Hã? Mas nós estaremos neste reinado com um corpo glorioso. Irmão, tem gente que olhou assim, né? É um mistério isso aí. Mas nós estaremos num corpo glorioso. Eu disse na nossa primeira etapa aqui do estudo, que este corpo glorioso é aquele semelhante ao de Jesus, que simplesmente apareceu entre os seus discípulos e disse: paz seja convosco. Hoje, o corpo que estamos não pode passar por esta parede. Esta parede aí é mais forte que o nosso corpo. Se você for tentar passar ali, você se machuca. Mas o corpo que você e eu vamos receber, aleluia, inverte a situação. É esta parede que se torna pó. E você passa por ele, aleluia, num corpo glorioso. Amém? Vale a pena, meu irmão. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não olha para homem não, irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Pois bem, para frente. Os participantes ou os habitantes do milênio. Os habitantes do milênio serão classificados em duas classes. Primeiro, os naturais e os glorificados. Para frente aí, meu querido, vamos falar dos glorificados. São divididos em 3 grupos. Primeiro, todos aqueles mortos do Antigo Testamento que ressuscitaram ou que ressuscitarão no arrebatamento. Segundo grupo, os crentes, ou seja, a igreja que foi arrebatada, transformada. Os mortos que, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 15, né, que o que é mortal se reveste da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade. Aleluia. Este é o segundo grupo. E o terceiro grupo são os mártires da grande tribulação. Quem são esses? Os glorificados. E o segundo grupo, os naturais. Também dividido. O segundo grupo dividido em 3 grupos. Um pouco complicado aí, mas dá uma olhada aí que eu tentei dividir para os irmãos. Primeiro, os judeus sobreviventes da grande tribulação. O remanescente que vai ser socorrido na volta triunfal de Jesus. O segundo grupo, as nações privilegiadas, ou seja, aquelas que passaram pelo julgamento das nações, que foram julgadas como ovelhas, que entraram para o reino. Em terceiro, aqueles que vão nascer durante o milênio. A vida continuará no milênio, seguirá o seu fluxo. E no final do milênio, os acontecimentos do final do milênio, a Bíblia fala no Apocalipse capítulo 20 e versículo 7, que Satanás será solto por um breve período. A Bíblia não menciona quanto tempo que o inimigo será solto, mas ela diz, por um pouco tempo. Ele será solto e sairá para fazer o que lhe é peculiar, enganar, destruir, fazer contenda, colocar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Esta é a obra do adversário. Ele sairá a fazer isso. Porém, Apocalipse 28, 20, verso 8 e 9 também fala que ele vai preparar um exército para pelejar contra Cristo e o seu governo. Mas, de novo, e pela derradeira vez, o adversário será derrotado. Satanás será derrotado e aí virá o juízo final, a consumação de todas as coisas. Aquilo que Jesus disse,
a consumação dos séculos. No final do milênio, Satanás será solto, sairá para enganar por um pequeno espaço de tempo, mas Cristo o derrotará para sempre. Virá o juízo final. O juízo final. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma vez. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, e agora me falou o versículo 27, né? 9 e 27. Vindo após isto o juízo. A igreja não passará pelo juízo final, ela já foi arrebatada, está glorificada, estará lá com o Senhor em glória. Porém, toda a humanidade que não fez parte da primeira ressurreição, nós já falamos aqui da primeira ressurreição, toda a humanidade terá que enfrentar o juízo final. Os homens que hoje zombam, os homens que hoje pisam no sangue do Cordeiro, que viram as costas para Deus, que vivem nas obras das trevas, que vivem no pecado, na lama, um dia estarão diante do Todo-Poderoso. E a Bíblia mostra que o juízo ali é um juízo justo. Naquele dia se abrirão os livros, o livro da vida e o livro das obras de cada um. Tudo o que é feito aqui na terra é registrado. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 14, diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Todas as coisas. Deus vai trazer a juízo. Quer seja bom, quer seja mal. Um dia, tudo se revela. Os homens serão julgados individualmente. Isso significa que cada um dará conta diante de Deus. O homem, hoje, muitas vezes, mata. E a polícia, os homens não conseguem descobrir quem matou. Sim ou não? Mas Deus viu. O homem rouba e muitas vezes há crime que não se descobre. Há adultérios enterrados. Há tanta coisa escondida, mas diante do Todo-Poderoso, ninguém pode se excusar. No dia do juízo final, o juízo do grande trono branco, esta terra aqui fugirá da presença de Deus. A Bíblia diz, não se achou lugar para eles. A terra que nós vamos habitar, irmãos, é um novo céu e uma nova terra. Porque Jesus disse, eis que faço nova todas as coisas. E é passada todas as coisas. É para lá que nós estamos indo. Aleluia, para um novo céu, uma nova terra, a Jerusalém celestial. Aleluia, a morada, aleluia, aleluia, dos santos, a cidade que não entra pecado, só os lavados pelo sangue do Cordeiro. Já aproveito para te dar uma dica. Quem sabe você entrou aqui, as vestes não estão lavadas, lava hoje. É estudo, mas Deus fala também. Não vá para casa, Senhor, me perdoa, me lava, tem misericórdia, me ajuda. Deus vai resolver isso aí. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia, irmão, é melhor, aleluia, entre aspas, achar que é envergonhado aqui, mas naquele dia, aleluia, receber, aleluia, o chamado, aleluia, para as mansões eternas. A Bíblia fala do juízo. Nesse tribunal, todos os mortos ressuscitarão. É a segunda ressurreição. Então eu friso aqui todos os que não foram ressuscitados com a igreja.
e os mártires da grande tribulação. Então, eu falei sobre ressurreição. Cristo, a primícia, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós não somos uma religião. Nós pregamos salvação, aleluia. Cristo, sim, ele é a verdadeira religião, porque religião é religar. Então, Cristo é que religa o homem a Deus. Então, Cristo a primícia, a igreja e todos os justos do Antigo Testamento e os mártires, esta é a primeira ressurreição. Quem não fez parte disto, ressuscitará no juízo do grande trono branco. Amém? Quantos estão compreendendo esta palavra aqui? Eu sei que é complexo, eu estou correndo porque há muito material e nós temos um tempo, né? E eu nem posso reclamar, porque vocês já estão me ouvindo aqui 3 terça-feiras, né? Tá bom demais, muito bom o período. Pois bem, é a segunda ressurreição, são os mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição. Os homens serão jogados individualmente para frente. Os incrédulos também serão ressuscitados, Jesus disse, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, verso 28 e 29. Aqui Jesus está falando das 2 ressurreições. Isso inclui tanto os salvos quanto os perdidos. A ressurreição tanto para o justo como para os injustos. Por que eu coloquei isso aí, irmão? Porque tem gente, e eu já vi dentro da Assembleia de Deus, ensinando, não aqui na nossa, deixar bem claro, né? Que morreu, acabou. Morreu, acabou. Isso aí é o princípio da aniquilação. Que Deus é muito bonzinho, que Deus é amor, que Deus não vai ressuscitar ninguém para lançar no lago de fogo. Irmão, isso é doutrina do diabo. Viu? Deus vai ressuscitar todos. Vai ressuscitar. Por isso que Jesus veio aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, qual tal maneira? Que deu seu Filho. Ele desceu, aleluia, deixou seu trono de glória. Não usou de usurpação ser igual a Deus. Aleluia, se humilhou até a forma de homem. Achando-se na forma de homem, na forma de servo. Na forma de servo, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todos os nomes, aleluia. Não há na terra nome maior do que Jesus. Não há no espaço sideral nome maior do que Jesus. O maior nome é o nome de Jesus. Aleluia. E ao seu comando, os mortos ressuscitarão. Então, meu irmão, quem não ressuscitar, no dia do arrebatamento, ficará para a ressurreição final. Sabemos que a morte é a separação da alma. Eu não vou ter tempo aqui para ler esse slide, já tinha falado dele, vou adiantar-me para encerrar exatamente no horário. Já falei dos livros, né? O livro da vida, e no Apocalipse é bem claro. E todo aquele que não foi achado o nome inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Apocalipse 20 e 15. Mas não fique preocupado. Ninguém aqui vai estar lá. Vai estar todo mundo ressuscitado com Cristo em glória. Amém? Amém, irmão? Amém. Amém. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus nos livre. O diabo não dorme, ele fica ao derredor, né, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide, para que não caia. Né? Essa palavra é começar de mim, serve para mim, para todos nós. Para frente. Eu quero terminar agora aqui falando do mundo vindouro.
Um novo céu, uma nova terra. Apocalipse capítulo 21 diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Pedro escreve dizendo, 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Ali não haverá mais morte, ali não passará mais enterro, ali não haverá mais tristeza. Aleluia. Console-se com esta palavra esta noite, irmão. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Para sempre, toda a eternidade com o Senhor. Um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede, aleluia, em glória a Jerusalém, a Jerusalém milenial. O novo céu e a nova terra não são uma terra paradisíaca do milênio, mas a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus do céu. Na nova Jerusalém não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isto não acontecerá mais, pois o próprio Deus estará no meio do seu povo. Imagine você está vivendo num novo céu e na nova terra, onde o próprio Deus está no nosso meio. Aqui é tão glorioso. Quando nos reunimos aqui, sentimos a presença de Deus. Isso aqui é uma amostra, aleluia. O que sentimos aqui é uma amostra, mas lá, aleluia, um corpo glorioso, aleluia, para sempre. E salvos estaremos para sempre com o Senhor. Amados, assim eu encerro a minha participação agradecendo a Deus. Ainda teria algumas coisinhas aqui, mas eu creio que está falado sobre os assuntos que estão tratados aqui. E eu quero ler com os irmãos, como de costume. Deixa eu achar aqui o slide para encerrar e voltar a palavra ao pastor. Slide 82, meu querido. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos ajude a ficar firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Slide 82, vamos ler todos juntos, vamos lá? Cremos e ensinamos que existe um mundo vindouro para os salvos e para os condenados, que depois do milênio virá o juízo final, conhecido como grande trono branco, e vi um grande trono branco. Esse virão um novo céu e a nova terra e a nova. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.